paz do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Pergunta que eu Respondo. Eu sou o evangelista Alexandre Silva. Aqui você pergunta e eu trago respostas diretas e práticas para te ajudar no que for preciso. Seja sobre liderança, família, ministério, teologia. E se você tem alguma dúvida, esse é o lugar certo. Então deixa a sua pergunta nos comentários e fica ligado, porque a próxima resposta pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Então, vamos para a pergunta de hoje? Hoje eu vou responder a pergunta da diaconisa Márcia. E a pergunta dela é a seguinte: Evangelista Alexandre, por que Jesus chamou 12 discípulos, mas andava na maioria das vezes com 3, Pedro, Tiago e João? Boa pergunta, Márcia. Essa deve ser a dúvida de muita gente. Vamos lá. Quando Jesus chamou 12 discípulos, ele tinha um propósito muito claro. O número 12, ele era significativo porque representava as 12 tribos de Israel, mostrando que ele veio para restaurar o povo de Deus. Mas dentro desses 12, Jesus escolheu estar mais próximo de 3, Pedro, Tiago e João. Então por que será que ele escolheu andar com esses 3 discípulos? Primeiro, vamos entender que Jesus ele não tinha favoritismo. Ele amava os 12 igualmente, mas ele era estratégico. Jesus sabia que o tempo na terra era limitado e que para expandir o reino de Deus era necessário investir em pessoas que estariam preparadas para assumir responsabilidades maiores. Veja, Pedro, Tiago e João não eram melhores que os outros discípulos, mas Jesus os levou para momentos-chave no seu ministério. Eles estavam presentes na transfiguração, quando Jesus mostrou a sua glória no monte, lá no jardim do Getsêmani, na sua hora de maior angústia, e em outras situações também. E esses momentos não eram para excluir os outros, mas para que esses 3 tivessem experiências mais profundas e fossem pilares na futura igreja. E Jesus ele estava formando líderes. Pedro, por exemplo, seria aquele que pregaria no Pentecostes e lideraria a igreja primitiva. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir, mostrando a sua coragem e fidelidade até o fim. E João ele escreveu parte do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de João e o livro de Apocalipse. Ou seja, Jesus investiu neles porque ele sabia que eles teriam papéis cruciais. E outro ponto interessante é que esses 3 tinham características que precisavam de ajustes. Veja, Pedro era impulsivo. Tiago e João eram chamados de filhos do trovão porque eram temperamentais. E ao andar mais perto deles, Jesus podia moldar essa área das suas vidas. Isso nos ensina que Deus escolhe pessoas comuns, com falhas, para fazer coisas extraordinárias. E assim como nas nossas vidas, nós não conseguimos ter a mesma profundidade de relacionamento com todo mundo. Não é verdade? A gente tem os mais chegados. E Jesus ele era humano e escolheu ter um ciclo mais próximo, onde ele poderia ser mais vulnerável. Lá no Getsêmani, por exemplo, ele pediu que esses 3 ficassem perto enquanto ele orava. Isso mostra que até Jesus valorizava a proximidade e a amizade. Você está conseguindo entender? E Jesus, ele estava nos ensinando um princípio. Que princípio é esse? O discipulado exige intencionalidade. Ele teve um grupo maior de seguidores, um grupo menor de 12 discípulos e um ciclo íntimo de 3. Isso nos ensina que no nosso ministério, na nossa vida, nós precisamos investir mais tempo em algumas pessoas específicas, para que elas possam ser multiplicadoras daquilo que elas aprenderam. Então, quando olhamos para Pedro, Tiago e João, nós vemos um exemplo prático de como Jesus escolheu líderes para discipular. Ele não buscou criar divisões ou privilégios, mas capacitar líderes que levariam sua mensagem ao mundo. E isso nos inspira a criar relacionamentos profundos e investir naqueles que podem ajudar a multiplicar nossa fé. Afinal de contas, discipulado é isso, é andar perto, moldar caráter e confiar na missão que Deus nos deu. Amém? Espero ter respondido a sua pergunta, diaconisa Márcia. E você que tem alguma dúvida sobre alguma passagem da Bíblia, escreve aqui nos comentários a sua pergunta. Eu vou ter o maior prazer de te responder. Tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque todos os dias eu estou aqui para tirar sua dúvida sobre a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia.